as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém, irmãos? Graças a Deus, somos gratos ao Senhor por mais esse momento que Ele preparou para nós estarmos aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Como de costume, já quero estar convidando o grupo de varões eleitos de Deus, já está com a oportunidade de louvar a Deus, e em seguida os jovens já se preparam também, em nome de Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder.
Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Grupo de jovens já está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Amém.
Eu não adoro somente porque Ele é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insondável, insolúvel, totalmente incomparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Glória a Jesus, graças a Deus. Grupo Colônia de Betel já está com a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém.
palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e me tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar, vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vai passar em nome de Jesus. Não tem luta que resista ao poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A luta vem e passa, como já foi louvado aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu quero estar convidando nessa noite nosso irmão Ico para estar louvando a Deus. Enquanto o irmão se prepara, nós vamos fazer a oração pelos dizimistas ofertantes da casa do Senhor. Se você puder ofertar, oferte. Se não puder, não fique constrangido. Se você não quiser também, não contribua, porque Deus ama aquele que colabora com amor. Se você contribui com amor, com certeza Deus vai dar recompensa em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o presbítero Antônio Marcos para estar fazendo essa oração pelos dizimistas ofertantes. E em seguida o nosso irmão Ico já está louvando. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É noite de vitória, irmão, noite de bênção. Jesus se faz presente neste lugar. Os varões louvaram o hino que diz assim: Ele te conhece bem. Jesus, Ele nos conhece muito bem. Mas será que nós conhecemos Jesus como Jesus deseja que nós conhecêssemos Ele? Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque a palavra nos diz que Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que subir numa árvore. Mas para conhecer Jesus, ele teve que descer daquela árvore para conhecer quem era Jesus. Vamos adorar o Senhor essa noite em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, debaixo do teu sangue, papai, debaixo das tuas mãos poderosas, estamos aqui nesta noite, Pai, reunidos neste santo lugar. Viemos aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz e para falar contigo, Senhor. Meu Deus, que nesta hora, papai, o Senhor, meu Deus, quebrante cada coração nesta noite, de cada pessoa que entrou por estas portas. Senhor Jesus querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, que nesta hora, papai, o Senhor abençoe, Pai, os dizimistas, ofertantes, papai, que vão contribuir com a tua obra. Meu Deus, aquele que vão dar com alegria, como diz a tua palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Que nesta hora, Pai, o Senhor rogue por terra o devorador, rogue por terra o cortador, o migrador, roga por terra todos os laços de Satanás. Meu Deus, que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, aqueles que estão empregados, que estão trabalhando, que o Senhor abençoe. E aqueles, Pai, que não estão trabalhando, que o Senhor abra a porta de emprego, para que eles possam abençoar a tua casa. Meu Deus, e nos cubra com o teu sangue. Abençoe nossos lares, a nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E fique conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Convido a igreja para louvar o Senhor juntamente comigo, é um louvor conhecido. Aqueles que têm oferta na casa do Senhor, se você não tem, oferte o seu louvor a Deus nessa noite, aleluia, porque nós viemos aqui para receber, mas nós também temos que ofertar a Deus o nosso melhor, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais
me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele prometeu, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que você tem foi Ele que deu. Eu só quero adorar, por isso estou. Cadê os adoradores? Se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, aleluia. Só você que tem motivo para adorar Ele nessa noite vai cantar assim, ó. Aleluia, canta, canta, canta. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não, aleluia, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa, foi Ele que te deu tudo que você tem, foi Ele que deu, agradeça a Ele. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, aleluia. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, que Deus continue abençoando nosso irmão Igor. Eu quero estar convidando aqui o pastor para já estar apresentando os visitantes e orando pela preletura nesta noite. E já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Quero apresentar nesta noite nossa irmã Adriana. Adriana, convidada a nossa irmã Carla. Deus abençoe, Adriana, seja bem-vinda. Quero apresentar também nosso irmão Paulo, nossa irmã Adriele. Já é minha irmã, já. Irmã, vai se reconciliar e vai ficar firme. Em nome de Jesus. A igreja diz amém? Estava afastada até hoje, mas eu creio que ela vai se reconciliar. Está conosco também a Bruna. Bruna, está ali a Bruna, Deus abençoe. Bruna, seja bem-vinda. Conosco também o Bruno, novo convertido. Bruno, cadê você, Bruno? Bruno, onde está o Bruno? Dá um sinal com sua mão. Bruno, cadê você? Está conosco o Josildo. Josildo, está ali, Deus abençoe, amado, seja bem-vindo. Glória a Deus. E o Severino também, nosso irmão Severino. Amanhã nós temos nosso estudo, viu, irmão Severino? Falta não, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Adriano, é o Adriano. Deus abençoe, novo convertido também, se reconciliou. E eu pergunto à igreja como nós iremos dizer aos nossos amados irmãos nesta noite. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, tragam mais 10. Que bom que você veio hoje na casa
de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus contente está. Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, Jesus contente está. Que bom que você veio, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Vamos fazer uma oração. Nossa irmã Mirela já está com a oportunidade de transmitir, de ministrar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, nesta hora eu peço ao Senhor, meu Deus, que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente, Senhor, iluminada para aprendermos e recebermos, compreendermos e aceitar a Tua palavra. Usa agora a Tua filha, meu Deus, e fala conosco. Abençoa a irmã Mirela, meu Deus, e fala e edifica a Tua igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Antes de tudo, eu gostaria de primeiramente agradecer essa oportunidade a Deus, né? Porque se não fosse por Ele, nem eu, nem você estaríamos aqui. Então, que venhamos ser sempre gratos ao Senhor. Também vou agradecer ao meu pastor por essa oportunidade. Fui pegar de surpresa ali no estudo, né? Mas Deus abençoe. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 51. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos somente acompanham. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a sua multidão das suas misericórdias. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 11: não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vou pedir para os irmãos repetirem o versículo 11, 3, 2, 1. Glória a Deus, podem sentar. Aleluias. Meus irmãos, quando eu recebi essa oportunidade para pregar, quando eu fui estudar, eu comecei a pensar muito sobre o que eu ia falar. Eu ia pensando, e nada me vinha na mente. Eu comecei a orar, eu até pensei em algumas passagens, mas não sentia que era aquilo que eu deveria falar. Até que, creio que foi o Senhor que foi colocando no meu coração de trazer essa passagem sobre Davi. Aleluias. Hoje eu gostaria de falar acerca do perdão e da reconciliação com o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. O contexto desse capítulo 51, ele é um capítulo em que o rei Davi, em que o rei Davi, ele escreve uma oração ali ao Senhor após ele pecar, aleluias, com Batseba. Aleluias. Davi, nós vemos que ele cometeu ali um adultério, e esse Salmo 51 é uma oração que ele escreveu ao Senhor, rogando para que o Senhor lhe desse ali um espírito reto novamente. Aleluias, glória a Deus. Só que para a gente entender melhor essa história, vamos começar primeiro sobre quem foi Davi. Aleluias. Davi, ele nasceu em Belém, e Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Aleluias. Ele era pastor de ovelhas durante sua juventude, e seu nome significa o amado ou querido, e vem do hebraico. Aleluias. A Bíblia também relata em Atos capítulo 13, versículo 22, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluias. A primeira aparição de Davi na Bíblia ocorre lá em 1 Samuel, no capítulo 16, na qual, aleluias, Israel estava sendo governada pelo rei Saul. Aleluia. Só que o Senhor não se agradava mais da forma que o rei Saul estava governando a Israel. Aleluias. Era um reinado de desobediência e de pecado. E quando algo não está conforme a palavra do Senhor, o Senhor começa a retirar. Aleluias. Glória a Deus. E ali nós vemos então
então que o Senhor, ele fala com o profeta Samuel, para que Samuel vá atrás de um novo ungido. Ungido significa separado ou consagrado para tal coisa. Aleluias, glória a Deus. E nós vemos ali que o Senhor fala: Samuel, vá até a casa de Jessé, porque lá está o que eu vou ungir para ser o novo rei. Aleluia. Nós vemos então que Samuel, ele vai até a casa de Jessé, e quando ele chega lá, ele se depara com alguns dos filhos de Jessé. E ali ele vai falando com cada um deles, só que o Senhor vai desclassificando a cada um. E Samuel então pergunta: tem mais algum? Tem mais algum filho? Tem mais algum irmão? Então ali vão chamar Davi, que estava ali pastoreando as ovelhas durante aquele tempo. Aleluias. E quando Samuel, ele vê a Davi, o Senhor então confirma que ele seria o novo ungido. Aleluias, glória a Deus. Só que o Senhor fala que demoraria um tempo para que Davi fosse reconhecido como um rei. Aleluias, glória a Deus. E uma ocasião que mostrou que Davi tinha algo diferente foi quando, aleluias, Israel estava sendo ali perseguida ali por um tempo pelos filisteus. Ele tinha glória a Deus, eles tinham algumas desavenças, aleluias. Então, tinha ali um gigante filisteu que se chamava Golias, aleluias, é uma história bem conhecida pelos irmãos, que estava ali irritando a Israel, estava ali, aleluias, causando grande confusão. Aleluias. E nós vemos ali que ninguém teve a coragem de enfrentar aquele Golias. Ninguém teve a coragem de enfrentar, aleluias, pois ele era muito gigante, ele tinha ali aparentemente uma força muito grande. Só que quando ninguém mais quis enfrentá-lo, Davi falou: não, eu vou. Aleluias. Nós vemos ali então um exemplo ali de coragem da parte de Davi, pois quando ninguém quis, ele se prontificou. Aleluias, glória a Deus. E ali nós vemos ali que durante aquele tempo, Davi, ele enfrenta Golias sem nenhuma arma. Aparentemente era só uma pedrinha, mas com aquela pedrinha ele consegue derrotar Golias. Aleluias, glória a Deus. E uma coisa que nós vemos aqui é que, como eu disse antes, Davi, ele era o mais novo dos filhos de Jessé. Só que isso não foi nenhum empecilho para que o Senhor escolhesse ele, pois apesar de ser muito pequeno, o Senhor via algo muito grande nele. Aleluias, glória a Deus. Aqui, aleluias, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluias. Então, mesmo que Davi não visse capacidade nele, o Senhor via. Aleluias. E o que me levou a refletir é que muitas vezes nós somos convocados pelo Senhor para fazer alguma coisa, por exemplo, para ser líder de irmãs, líder de jovens, ou para ministrar alguma coisa, para pregar, ou para ser líder de algum grupo de evangelismo, e muitas vezes nós começamos a questionar: Senhor, mas por que eu? O que o Senhor viu em mim? Só que o que o Senhor fala nessa noite é que o Senhor não vê o que está diante de você, o Senhor vê o seu coração. Aleluias, glória a Deus. Nós muitas vezes começamos a pensar: Senhor, eu não tenho capacidade, mas o Senhor fala: sou eu quem te capacito, é o Senhor quem te prepara, aleluias, para as coisas que eu quiser que você faça. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que Davi, ele até chegou a trabalhar com o rei Saul. Aleluias. Davi, ele era o seu arpista. Arpista era aquele que tocava harpa, pois o rei Saul muitas vezes se sentia muito com alguns espíritos ruins, então quando Davi tocava para ele, ele se sentia mais aliviado. Aleluias. Só que, como eu disse, como o Davi havia enfrentado Golias, ele começou a ficar meio famosinho. Então, nós vemos ali que o rei Saul acaba adquirindo um sentimento de inveja. Aleluia. Saul não gostou que Davi ganhasse ali um destaque. Aleluia. Então, vemos que muitas vezes Saul tentou acabar com a vida de Davi. Tanto que Davi já chegou ali no seu limite, no seu ápice, e decide fugir. Aleluia. Davi, então, ele foge para a terra de Gate. Gate era uma cidade filisteia. Aleluia. Nós vemos que Davi ficou um tempo ali e depois ele partiu para outras terras. E durante essa trajetória de Davi, nós vemos que ele até formou um grupo de cerca de 400 homens, na qual eram homens que eram rejeitados e excluídos pela sociedade. Aleluia. Glória a Deus. E
Aleluias. Só que, aleluias, aqui em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 12, diz um pouco sobre o reinado de Davi. Davi, ele reinou por cerca de 40 anos, sendo 33 em Hebrom, sendo 7 em Hebrom, e sendo 33 em Jerusalém, sobre toda Israel. Aleluias. O reinado de Davi foi considerado um reinado muito bom, ao contrário do reinado de Saul. Aleluias, pois ele obteve muitos feitos, como, por exemplo, unificação das tribos, transformação de Jerusalém em capital, e ele também garantiu a segurança para aquela nação. Aleluias, glória a Deus. Só que, embora Davi fosse um homem muito bom, muito corajoso, muito destemido, muito fiel, Davi, ele continuava sendo um homem. Aleluias. E como homens, nós somos propensos a pecar. Tanto que pecamos todos os dias, toda hora, no nosso pensamento, na nossa fala. Aleluias. E a Bíblia relata que Davi cometeu um pecado que foi capaz de o destruir. Tanto ali no seu reinado, tanto ali também espiritualmente. Aleluias. Glória a Deus. Nós vemos ali em 2 Samuel, no capítulo 11, que Davi estava ali deitado ali no seu palácio. Então ele decide ali se levantar e dar uma passeada aos arredores do palácio. Aleluias. Até que enquanto ele vai andando, ele percebe uma mulher muito formosa, segundo ele, aleluias, que estava ali tomando banho. Aleluias. Davi ali deixou-se levar pela carne e ele sentiu-se muito atraído por aquela mulher. Aleluias. Davi disse que ela era muito formosa, então ele pediu para que os seus soldados fossem saber mais sobre aquela mulher. Aleluias. E ali descobrem que o nome dela era Batseba. Aleluias. E que inclusive ela era casada. Aleluia. Só que, como eu disse, Davi ali deu lugar à sua carne, então ele não pensou muito no que ele tinha, não pensou muito no que ele estava fazendo. Então, aleluias, eles acabaram ali cometendo um pecado. Aleluias. Ele adulterou. No caso, ele teve uma relação com quem já era casado. Aleluias. E já não bastando esse adultério, Davi também comete o homicídio. Aleluias, pois essa mulher, Batseba, era casada com um de seus soldados, soldado Urias. Aleluias. Então Davi, ele planeja a morte de Urias. Aleluias. Fazendo com que ele fosse a um confronto e lá, aleluias, deixassem ele sozinho para que ele fosse morrer naquela batalha. Aleluias. E nós vemos que depois de um tempo, aleluias, Batseba descobre que seu marido Urias morreu. Aleluias. E então, passando um tempo de seu luto, aleluias, glória a Deus, Davi resolve levar Batseba para morar com ele em seu palácio. Aleluia. Só que a Bíblia fala que o Senhor não gostou de nada daquilo. Aleluias. O Senhor reprovou aquela atitude de Davi. Aleluias. Glória a Deus. E nós vemos ali então que o Senhor, por não gostar daquilo, aleluias, o Senhor manda, aleluias, o profeta Natã para confrontar Davi de seu pecado. Aleluias. Natã, ele era um conselheiro de Davi, ou seja, ele guiava Davi nas decisões que ele tomava, tanto política quanto religiosas. Aleluias. E nós vemos ali que Natã, ele confronta Davi com uma parábola. Aleluias, glória a Deus. Essa parábola era de um homem pobre e de um homem rico. Aleluias. Esse homem rico, ele toma o único cordeiro que o homem pobre tinha. Aleluias. E dá para um de seus visitantes comer. Glória a Deus. E então, quando Davi escuta essa parábola, ele fica perplexo, ele fala, meu Deus, tem que matar esse homem. Aleluias. Então ali, Natã fala, esse homem é você. Aleluias. Pois você tomou ali de Urias a mulher que ele tinha. Ela era compromissada e mesmo assim você cobiçou ela e você tentou com ela. Aleluias. Porque você é rei, você pode ter quantas mulheres você quiser. Só que você quis justo aquela que você não podia ter. Aleluias. Glória a Deus. E nós vemos ali que quando Davi ele escuta aquilo, nós vemos que Davi ele se prostra perante a presença do Senhor. Porque Davi reconheceu o seu pecado. Aleluias. Diferentemente de Saul, aleluias, glória a Deus. Diferentemente de Saul, que quando era confrontado pelo Senhor, ele endurecia o seu coração, mas Davi não. Davi era diferente, ele sabia que sem a presença de Deus, ele não conseguiria. Então Davi se prostra ao Senhor, aleluias, glória a Deus. E então ele escreve esse Salmo 51 aqui, aleluias, glória a Deus. Aleluias. Glória, meu Deus. Oh, glória. Aleluias.
Glorifique a igreja, que eu dei uma perdidinha aqui. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, Espírito Santo. Toda glória, louvor e adoração a Ti, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Então nós vemos ali que Natan, ele confrontou a Davi dizendo sobre o seu pecado, e ele fala, você não vai morrer, só que sua família não ficará livre das consequências do Senhor. Então nós vemos ali que Davi, quando ele teve aquela relação com Batseba, ela acabou engravidando dele. Aleluia. Essa criança nasceu, só que ela ficou muito doente, passado alguns dias depois da profecia de Natan, essa criança morreu. Aleluia. Essa foi uma das consequências que teve o pecado de Davi. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, diz: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Aleluias. Glória a Deus. Então, embora Davi, ele fosse muito abençoado, ele abençoasse o que ele fizesse, só que o Senhor precisava corrigir Davi, porque o Senhor amava ele. Aleluias. Glória a Deus. Salmos 89, 14. A honestidade e a justiça são as bases do seu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Aleluias. O Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Aleluias, glória a Deus. Então nós vemos ali que depois que Davi ele foi confrontado, ele escreveu o Salmo 51, e eu vou ler alguns versículos desses salmos porque eu acho ele muito lindo, meus irmãos. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. O que eu fico encantada aqui é que Davi ele orou, mas não pedindo que o Senhor tirasse ali o seu reinado ou que ele não tirasse os seus bens ou sua riqueza. Davi orou pedindo que o Senhor não tirasse o Espírito Santo da vida dele. Aleluias, glória a Deus. E aqui nos mostra que Davi teve a sensibilidade no coração dele. Ele entendia, ele sabia que ele era dependente da presença do Senhor e que sem a presença de Deus ele não conseguiria continuar de pé. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, meus irmãos, a presença do Senhor, ela é fundamental nas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus, pois eu comecei a refletir sobre a presença do Senhor e eu fui levada lá em Êxodo 33, no versículo 15, que diz assim, Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluias. Glória a Deus, porque embora Moisés tivesse muitas promessas na vida dele, ele sabia que sem a presença, nada daquilo seria possível. Ele sabia que a presença do Senhor era essencial na vida dele. Aleluias, glória a Deus. Outro exemplo também que eu tomei por reflexão foi em Atos 2, porque embora ele tivesse 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, se a presença do Senhor não estivesse lá, aquele avivamento não teria acontecido. Aleluias. Sem a presença do Senhor, não tem avivamento. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. O que eu falo para os irmãos nessa noite é: o Senhor nos chama essa noite para voltarmos ao primeiro amor. Aleluias. O Senhor, Ele quer conserto com o crente aqui nessa noite. Aleluias. Pois uma coisa que o irmão Gessé falou numa EBD é que muitas vezes Satanás não vai tentar te tirando da igreja, mas sim te deixando dentro dela, só que morto, sem sentir a presença do Senhor. Só que nessa noite Ele me chama e Ele te chama para viver novamente as coisas dEle em sua vida. Aleluia. O Senhor nos chama para vivermos o sobrenatural dEle. Aleluias, glória a Deus. E eu não sei qual foi o pecado ou o motivo que te fez estar distante do Senhor, mas nessa noite Ele fala: vem, filho, vem para perto de mim, porque eu estou te esperando. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Pois se pensarmos, meus irmãos, estamos aqui hoje, mas não é porque somos bonzinhos ou porque merecemos. Estamos aqui foi porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos sustentou até aqui. Aleluia. Teve um motivo para estarmos aqui. Isaías 53, versículo 4 ao 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Pelas pisaduras do Senhor nós Glória fomos a Deus. sarados. Aquela cruz não era dele, aquela Aleluia. cruz era minha, Oh, aquela cruz glória. era sua, mas ele levou sobre si todo o pecado e toda a dor. Aleluias, Oh, glória a glória a Deus. Aleluias. Graças ao meu Deus. Glória a Jesus. Ainda que não mereçamos a presença do Senhor, Meu Deus, em tu nenhum és momento o Senhor, meu Senhor nos deixa de mão. Aleluias, porque muitas vezes pecamos contra Ele, mas estamos aqui de novo e o convite que eu faço para os irmãos dessa noite é: voltem à presença do Senhor. Sim, meu Deus. Voltem ao primeiro amor, pois o Aleluia. Senhor, Ele está Oh, disposto a glória. fazer aliança com o crente nessa noite. Eu Mas é creio. preciso que se disponham a Ele. É preciso colocar o joelho no chão e começar a buscar a presença dEle. Precisamos, aleluias, reconhecer que o Senhor é aquele que nós precisamos. Aleluias. E eu faço um convite também a quem não é crente ainda. O Senhor, Ele sabe as suas dores, o Senhor sabe o que Graças a você Deus. passa, e Ele te chama nessa noite para vir à Aleluia. presença dele. Aleluias. O que você precisa é do amor do Senhor, pois o amor do Senhor meu Deus. sara as feridas da nossa alma. Aleluias. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e peço perdão. Amém. Deus abençoe a igreja. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai, glória a Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para a igreja de pé, por favor. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, se a presença de Deus for conosco,
nós olhando para Cristo Jesus, os nossos olhos estarão fitos na glória. Diz a Bíblia: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós estaremos livres de tanto sofrimento, de tanto erro. E se tiver alguém que quer vir para Jesus nesta noite, se tiver alguém que quer se reconciliar com Jesus, glória a Deus, venha. Madriele quer voltar para Jesus hoje, ouviu a palavra do Senhor, vem para Jesus, vem cá, vou orar por você, Adriana, vem cá com ela, Paulo, vou orar por ela em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. A Bruna também, glória a Deus, quero orar por vocês nesta noite em nome do Senhor Jesus. Tem aqui um pedido de oração pelo Eliosvaldo, pelo Renilson e Gabriel Botelho. Nós vamos orar por estas pessoas em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se aproximar de Deus é se aproximar da bênção do céu, é se aproximar da presença do Senhor, é ser vencedor. Jesus, ele diz: vinde a mim todos. O convite do Senhor Jesus é para todo ser humano. E ele disse assim: eu jamais lançarei fora aquele que vem a mim. Todas as pessoas que vêm a Cristo, diz a Bíblia, entregando a vida para Ele, Ele recebe como filho, como filha, perdoa nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida eterna. Aí ele diz que aquele que crê, for batizado e perseverar até o fim, será salvo. O nosso objetivo é ir aos céus. Eu sei que todos nós precisamos de salvação. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele entregou a vida dele por amor a mim, por amor à senhora, por amor a cada um de nós. A vontade de Deus é salvar, é curar, é libertar. Quando nós viemos a Cristo, entregamos nossa vida ao Senhor, não existe nada que Ele não possa fazer por nós. Primeiro grande presente é perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados nos impedem de chegar ao céu, nos impede de ser salvos. Mas quando nós entregamos nossa vida para Ele, não importa o que a gente tenha feito, Ele perdoa nossos pecados, porque Ele diz que está escrito na palavra dEle, que a partir do dia que nós entregamos nossa vida para Ele, está fazendo um concerto com Ele. Ele diz que Ele escreve a sua palavra em nossos corações e em nossa memória, e os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento, e nunca mais se lembrará deles. E o que nos impede de sermos curados, de sermos salvos, é o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós vamos orar neste momento em nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar. A senhora já conhece a palavra de Deus, minha senhora? Estava afastada, mas quer se reconciliar com Jesus hoje. Levante sua mão, dando sinal de aceitação a Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Isso aqui é noite de vitória, irmão. É noite de vitória. Isso aqui, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela está derrotando as forças do mal, ela está derrotando a miséria, ela está derrotando a condenação, porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esse aqui é um momento de vitória. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu, aleluia, por causa de uma alma que vem à presença do Senhor. Estava afastada também, meu jovem? Estava. Quer se reconciliar com Jesus também? Eu não vou insistir, mas você sabe que precisa. Quanto tempo está afastada? Em nome de Jesus, mas vai voltar. E você, Adriano, vamos tomar essa decisão hoje também? Em nome de Jesus, vamos dando glória ao Senhor. É vitória para a glória do Senhor. A igreja vai dando glória, vai orando. Porque, meu irmão, hoje é noite de festa. Imagina agora os anjos no céu como fazem festa e glória a Deus, porque o sangue de Jesus está fazendo efeito nesta hora aqui, quebrando maldição, quebrando amarração e abrindo a porta do céu para a salvação. Glória a Deus. E você, jovem, já aceitou Jesus também? Você aqui, olha para mim, como que é o seu nome, jovem? Josildo, já aceitou Jesus como teu Salvador, Josildo? Também afastado. Rapaz, hoje é uma noite de bênção aqui, viu? Porque o filho pródigo, ele achou que o mundo era bom e saiu da casa do pai e foi curtir a vida. O mundo o curtiu e ele voltou, sabe, os pedaços. Mas ele, quando estava lá na vida, sabe, passando fome, dificuldade, disse: quer saber de uma coisa? Na casa do meu pai tem pão, tem fartura, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele voltou. Sabe o que aconteceu? O pai viu vir de longe e já o correu, abraçou, restaurou, deu roupa nova, deu sapato, deu anel, representando uma comunhão perfeita com o Pai. É assim que Deus quer que o homem volte-se para Deus, porque o filho pródigo representávamos nós quando estamos afastados do Senhor. Mas quando se volta para Deus, tem festa. Tu quer também tomar esta decisão hoje, voltar para Jesus?
A decisão é particular, filho. Quer tomar essa decisão? Querer quer, mas não está com força. Mas quer esta força, nós vamos orar por ele também. Em nome de Jesus, vocês sabem que precisam. Mas tudo bem, nós vamos orar por vocês. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A nossa irmã Adriana está tomando a decisão. Nossa irmã Adriele também. No nome do Senhor Jesus, estendo as mãos e oremos agora. Senhor, meu Deus e Pai, toma, meu Deus, a Adriele em tuas mãos neste momento, Senhor. Recebe, meu Deus, esta jovem em tuas mãos. Trabalha na vida dela, Espírito Santo. Que a partir de hoje, meu Deus, esta jovem se firme em tua casa. O Senhor abençoe a vida dela. Dê força, graça e paz. E a alegria do teu Espírito, meu Deus. Não deixe jamais ela se afastar da tua presença, mas que ela venha se preparar, descer as águas batismais, meu Deus, ser batizada e perseverar firme na tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus, eu oro pela Adriana também, esta senhora. Que ela venha, meu Deus, se firmar na tua casa. Ajuda ela, não deixe mais ela se afastar, não. Mas que ela permaneça firme, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Então, meu Deus, também essa jovem senhora, abençoe, dê força a ela para voltar para a tua presença. Que ela volte, que ela se reconcilie e as bênçãos de Deus sejam restauradas na vida dela, na vida da família dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, toma também o Josildo em tuas mãos, dá força a ele, para que ele tome esta decisão, porque ele precisa. Então, meu Deus, o liberte, quebra toda a amarração da vida dele e salve, em nome de Jesus. Abençoa o Adriano, para que ele se firme em tua casa, em tua presença. Dá livramento, Pai, que ele tenha força e graça, para não mais retornar ao mundo de perdição, porque de lá o Senhor já o tirou. Então que agora ele tenha força e graça para perseverar rumo ao céu. Nós oramos assim, meu Deus, que o abençoe. Nós oramos que toda a tua igreja seja guardada debaixo do sangue de Jesus, e que o Espírito Santo dê força a cada um dos teus filhos, das crianças aos anciãos, e prepare toda a tua igreja para a tua vinda. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Madriele, Pai do Senhor, amém, que Deus te abençoe e fica firme, viu? Em nome do Senhor Jesus. Madriana, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Como que é o seu nome mesmo? Bruna, se reconcilia, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Jodil, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Adriana, fica firme, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos orar pelo Edmilson. Deus, em nome de Jesus, Senhor, repreende toda tensão, repreende todo o mal da vida dele. Levante as mãos, solta essas mãos, solta as mãos. Levante a mão agora. Levanta as mãos. Levanta as mãos, em nome de Jesus. Levanta essas mãos. Levanta em nome de Jesus. Levanta-se, levanta a mão em nome de Jesus. Levanta, consegue, levanta, bem forte, vai. Em nome de Jesus. Que toda obra do diabo sai da vida dele. Em nome de Jesus. Que toda amarração maligna sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Igreja, daqui a pouquinho tem oração. E amanhã, quinta-feira, tem o nosso estudo, viu, irmão Paulo, irmã Adriele? Já estão convidados, a irmã Adriana também, todos os novos convertidos que quiserem participar do estudo amanhã às 8 da noite, venham participar. A Adriana também, vem, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E já lembrando, avisando aí que segunda-feira começa a festividade com o Departamento de Senhoras, e a semana toda estejam convidando mais vidas e venham em nome do Senhor Jesus. Que diremos a todas estas coisas, se Deus é por nós, o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor Jesus agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.